pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa. Eu sou o Leandro. E nós somos da Pastoral do Crisma. Hoje nós viemos aqui para dar aula sobre os 10 mandamentos de Deus. E a primeira coisa que a gente gostaria de passar para vocês é que recebam tudo que a gente vai falar de coração aberto, né? O que vai ser falado nesse vídeo não é o Leandro ou a Larissa que está falando, a gente está seguindo o que Deus passou para a gente, o que a igreja pede que a gente siga, né? E compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência quando a gente pesquisou sobre isso, né? A gente pode garantir para vocês que assim, a gente sabia, né, um pouco do conteúdo do que vai ser falado aqui, mas sempre pesquisando, a gente sempre aprende algo novo e o material e o conteúdo de tudo que vai ser falado nesse vídeo também serve de formação para a gente também. A gente tentou reunir e compilar o máximo do conteúdo que a gente conseguiria, porque são os 10 mandamentos de Deus, então é muita coisa para falar, né? Cada tópico é bastante conteúdo para falar, mas a gente tentou resumir e a gente está se colocando aqui à disposição para tirar dúvidas depois, junto com a Adriana também, justamente porque não tem como ter essa interação, né, em tempo real, mas podem mandar, inclusive a gente sugere que vocês anotem as dúvidas, se quiserem mandar depois, que assistirem o vídeo, mandem pra gente, mandem pra Adriana, e aí a gente vai tirando as dúvidas que forem surgindo também. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouquinho do que são os 10 mandamentos, né, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica. Os 10 mandamentos são um caminho de vida que indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado, né, para ter como exemplo os vícios, né? São pecados que a gente vai cometendo que a gente às vezes acha que a gente está sendo livre, está tendo liberdade na nossa vida, mas quando você vai ver, você na verdade se tornou escravo daquele pecado, né? E cada vez mais você vai ficando envolto pelo pecado e se tornando escravo disso. Então os 10 mandamentos, eles vêm para nos libertar dos pecados, para a gente alcançar a vida eterna. Agora, além do que são, para que eles servem, né? A Bíblia, o Catecismo, a Igreja no geral ensina pra gente que a gente seguir esses 10 mandamentos, eles servem principalmente, basicamente, na busca da santidade, né? Que é a busca principal de nós católicos, né? Muitas pessoas falam, nossa, será que esses 10 mandamentos são atuais? É um negócio que se fala há muito tempo, milhares de anos. E a igreja nos ensina que sim, eles são atuais, sim. A igreja traz a interpretação através do Espírito Santo. Então, sempre a gente tem que acreditar que os 10 mandamentos são atuais, sim. Tanto que muitos desses mandamentos são usados como base para muitas das leis que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Leis de assassinatos, leis de furto, roubo, são baseadas em alguns dos mandamentos. Então, sim, eles são atuais, com certeza. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Parece muito simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, na verdade, é viver a vida com o foco em Deus. Por quê? Existem outros deuses. E não são só os deuses, romanos, gregos, que a gente ouve falar por aí. Não. O dinheiro pode ser considerado um deus na vida de uma pessoa. As superstições. Então, assim, tem diversas outras coisas que tiram o foco das pessoas de Deus. E isso atenta contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você supervaloriza o dinheiro, ou vive a sua vida em função do dinheiro, correndo atrás do dinheiro, você está destinando sua vida a outro Deus, que não é Deus, que é o Deus do dinheiro. E assim por diante. Então, assim, esse mandamento, ele nos pede que a gente renuncie qualquer tipo de idolatria, né? Desde um time de futebol, que mais? Dá um exemplo aí, um partido político, qualquer coisa que substitua o amor que você tem a Deus, o tempo que você dedica a Deus, que não seja dedicado a qualquer outra coisa na sua vida, né? Que Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Além disso também, além de colocar o amor em Deus, a questão da confiança também, né? Então a gente colocar a nossa confiança, a nossa esperança em outras coisas que não seja Deus simplesmente, né, basicamente, seria atentar contra esse mandamento. Só para exemplificar, quando você acredita em astrologia, ou superstição, ou em sorte, você está colocando a sua confiança em outra coisa que não em Deus. Se a gente confia plenamente em Deus, é somente a Ele que a gente deve, é somente nele que a gente deve colocar o nosso futuro, né?
Então, por exemplo, tem uma passagem em Deuteronômio 18, 10 a 13, que fala sobre crer em outros deuses ou dar crédito a outro tipo de crença, né? Enfim, e tudo isso atenta contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, a questão de ateísmo, agnosticismo também atenta contra esse primeiro mandamento da lei de Deus, né? Espiritismo, budismo também, tudo isso a gente, nessas denominações, né, que a gente chama, estão colocando a confiança acima do Deus que a gente serve, né? Agora uma coisa para complementar, né? Esse primeiro mandamento foi dado por Deus a Moisés, né? Milhares de anos antes da vinda de Jesus, né? Mas na vinda de Jesus, em passagens bíblicas a gente vê, né? Ele, em conversas com fariseus, né? Que ele era muito testado por fariseus, né? Perguntando sobre qual é o principal mandamento, e ele responde esse de amar a Deus sobre todas as coisas, e ele diz, né, e eu vos dou um novo mandamento, amar o próximo como eu te amo, como eu vos amei, né, ou o próximo como a ti mesmo. Então Jesus vem para complementar esse primeiro mandamento. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. É basicamente não colocar o nome de Deus, não externar o nome de Deus quando não há necessidade. Então, expressões às vezes que são bem populares, né? Às vezes até, eu posso confessar que até por mim, né? Meu Deus, ou o juramento por Deus, né? É uma coisa grave, né? Que a gente não pode tratar o nome de Deus como qualquer coisa, né? A gente tem que respeitar ao máximo o nome de Deus, né? É o respeito com o nome de Deus, que é sagrado. A gente não pode blasfemar contra o nome de Deus, zombar das coisas de Deus, se revoltar contra Deus, né? E também acabar blasfemando contra Deus, porque isso demonstra uma falta de confiança em Deus. Mas o blasfemar realmente é você externar aquilo, então meio que proferir um ódio contra Deus, né? Um exemplo bem recente que a gente teve é essa questão do Porta dos Fundos, né? Esse programa infeliz que foi feito aí por eles, né? De Natal, ano passado, no ano de 2019. Mas o que foi falado, né? De Jesus Cristo, o que foi zombado, né? É um pecado muito grave, né? Que fere a santidade de Jesus e é uma coisa muito grave. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Então, nesse terceiro mandamento, eu acho que o principal que a gente pode trazer aqui para reflexão é a questão por dois motivos, basicamente, eu acho que as pessoas acabam não guardando domingos e festas, que seriam, por exemplo, as missas de preceito, que a gente chama, né? E celebrações de preceito. Falta de perseverança, muitas vezes, ou até o desconhecimento, né? De que determinadas celebrações, missas, são de preceito. O exemplo mais, acho que significativo é em relação à Semana Santa, né? Às vezes as pessoas pensam por aí que o preceito é só no domingo de Páscoa, ou que é só a Sexta-feira Santa, né? Mas na verdade o preceito é quinta, sexta e sábado, né? A gente aprende que a Semana Santa, né? Quinta, sexta e sábado principalmente, é um tríduo pascal, né? É como se fosse uma única celebração que começa na quinta-feira. Se vocês repararem a missa de quinta-feira, né, que é a instituição de Eucaristia, ela não termina, né? Tem a comunhão e depois se desnuda todo o altar, retira-se tudo da igreja, sai inclusive a Eucaristia, né? Jesus sai da igreja e fica-se ali uma adoração, uma vigília a madrugada inteira, né? Na sexta-feira, que não é nenhuma missa, né? É uma celebração da Paixão de Cristo, a celebração ela começa com um oremos, né? Não tem um em nome do Pai, do Filho, um início, né? Como a gente está acostumado, não tem um ato penitencial, então é como se fosse uma continuação da quinta-feira, né? A celebração tem a comunhão e também não tem um encerramento, né? E no sábado de Aleluia, a cerimônia começa na rua, né? Com o padre
fazendo toda a celebração santo. em relação ao fogo santo, né, abençoando aquele fogo. 31 de dezembro, por exemplo, muitas pessoas participam da missa, né, a última missa do ano, mas não é uma missa de preceito. A missa de preceito é do dia 1º de janeiro, que é a solenidade de Maria, Mãe de Deus, né? Então, assim, dentre outras, né, missas de preceito, que depois a gente vai passar direitinho para vocês, que é legal a gente compartilhar isso, né, para todo mundo ter conhecimento. Mas principalmente a missa dominical, a gente precisa ter essa perseverança, porque é uma obrigação, né, de todo cristão católico participar da missa dominical, para receber a Eucaristia, para fazer o ato penitencial, enfim, viver aquele momento de sacrifício e receber aquele alimento que vai nos sustentar ao longo da semana inteira. Se possível até a missa diária, mas assim, de preceito mesmo, são as missas dominicais. Complementando isso que a Lari falou, é uma coisa que a Adriana já falou também, mas é sempre bom reforçar, né? A missa de terça-feira, que a nossa paróquia é muito popular, muito cheia, tal, é uma bênção, missa de cura, libertação, mas ela não substitui a missa de domingo, né? Então não adiantaria ir apenas na missa de terça-feira e não ir no domingo, né? Vá na missa de terça-feira, mas não deixe de ir na de domingo. Exato. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Bom, nesse mandamento, eu acho que é até um pouco simples, mas às vezes é difícil de colocar em prática em algumas famílias, né? Mas o que visa, principalmente? A obediência aos pais, o cuidado, o respeito. A gente tem a obrigação de rezar pelos nossos pais, né? É uma forma de zelar por eles. A gente sabe que muitas pessoas têm pais que muitas vezes têm um relacionamento um pouco mais complicado. Enfim, as situações são diversas. Então, nos momentos difíceis, que muitas vezes a gente não sabe como lidar com aquela situação, ainda assim a gente tem o dever, né, de respeitar os nossos pais, né? Então, rezar, zelar, ter paciência, ter amor, levar a palavra de Deus para eles também, né? E às vezes a gente vive coisas, né, para nos santificar. Então, situações às vezes que são difíceis, elas vêm para que a gente possa se moldar ao longo do tempo. Deus tem os propósitos dele, e a gente que não pode desistir dos nossos pais, a gente tem que sempre lutar pela santidade nossa e deles também. E o que a igreja diz também pra gente é que a gente honre pai e mãe porque eles nos deram a vida, né? Eles nos conceberam, as mães nos carregaram por 9 meses, né? Então é um chamado para a santidade também a gente honrar todo esse sacrifício e uma retribuição por tudo que foi feito. E às vezes quando temos pais mais idosos, né, a situação se inverte, né? Os pais que cuidaram de nós, nos criaram, nos moldaram desde criancinha, ajudaram a dar os primeiros passos, a dar de comer, trocar fralda. E aí depois eles viram idosos e a situação inverte, né? O filho vira o pai do próprio pai ou da própria mãe. Então esse é o chamado, isso aí é a santificação que a Lara estava falando. Através disso a gente vai se santificando também. Quinto mandamento, não matar. Pode parecer muito óbvio, né? Mas não matar envolve diversas coisas que a gente vai abordar um pouquinho aqui, porque também é muita coisa pra gente falar num vídeo, né? Então, por exemplo, a questão do aborto, o suicídio, a eutanásia, todas essas práticas são pecados, né? Então, assim, quem pratica e quem colabora para essas práticas, né, está sim em pecado grave diante da igreja. Além disso, o não matar, ele envolve não matar o outro com palavras até. Então, se você faz uma agressão verbal contra o outro, ou se você, enfim, difama o outro, as palavras também podem matar o outro, né? Vão tirando a vida, a alegria da pessoa. Tudo isso é atentar contra o quinto mandamento, que é não matar. Além disso, tudo que vai contra a vida entra nesse pecado. Então, se você abusa de bebida, de comida, os vícios, tudo que você faz contra a sua própria vida, os excessos também, estão dentro desse pecado. Se você dirige de uma forma imprudente, coloca a sua vida e às vezes a vida das pessoas que estão no carro com você, isso também
é um atentado a esse mandamento. Você está colocando em risco a sua e outras vidas. Alguns pecados, a gente sabe que eles são pecados graves, né? E, consequentemente, fazem com que as pessoas que cometeram esses pecados sejam consideradas até excomungadas pela igreja, né? Então, o que é uma pessoa excomungada? É uma pessoa que ela não poderia ter acesso a receber os sacramentos, né? Exceto da confissão. Então, por pior pecado que a pessoa ela cometa, se ela realmente se arrepender, estiver decidida a não pecar mais, não cometer mais aquele pecado, ela buscar a confissão, a misericórdia de Deus é infinita e a igreja ela permite que a pessoa volte a se reconciliar e receber novamente os sacramentos, desde que ela busque esse perdão e esteja comprometida com a mudança, né? Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Os pecados contra a castidade são os pecados relacionados em geral à sexualidade, né? Então, a afetividade, a aceitação da identidade sexual, a castidade, a luxúria, né? Que é a vida sexual desregrada, dos prazeres, a masturbação, que muitas pessoas acham que não é pecado, é um pecado. A pornografia é um exemplo de pecado, inclusive ligado ao que a gente falou no início do vídeo, né, de um pecado que leva a outro pecado e você se torna escravo do pecado, porque a pornografia, à medida que a pessoa vai consumindo aquele tipo de conteúdo, aquilo vai ficando, né, na mente dela, ela passa eventualmente a querer reproduzir aquilo nos relacionamentos dela, isso não é algo saudável, se torna um prazer egoísta, um prazer que às vezes não é para um ato conjugal de um casal, né, principalmente dentro de um matrimônio. Fora do matrimônio, a gente já sabe, né, da questão da castidade, enfim. Até porque o objetivo do matrimônio da relação sexual no matrimônio é punitivo e procreativo. Você tem esses objetivos, é isso que a igreja propõe pra gente como casal, né? Então, tudo que tá fora disso, ou além disso, ou que é pro egoísmo, ou, sei lá, sadomasoquismo, qualquer coisa desse gênero, não é dos planos do desejo de Deus, né? E tudo isso atenta contra a castidade. E a gente precisa buscar ter essa castidade, né? Isso é só um pouco dos aspectos acerca desse mandamento, que é não pecar contra a castidade. Mas como é um tema muito amplo e que provavelmente as pessoas vão ter dúvidas, é legal que vocês mandem as dúvidas pra gente sanar as dúvidas, enfim. E amplo e gera polêmica também. Né? Então assim, nem é justo que a gente coloque tudo aqui assim, sem poder ouvir vocês, né? Então assim, é uma pincelada, a gente vai compartilhar com vocês, como a gente já falou, o conteúdo que a gente fez aqui e vamos trocando conhecimento sobre isso, para que a gente possa sanar as dúvidas de todo mundo em relação a esse tema que tem tantos pontos que às vezes são polêmicos. Sétimo mandamento, não furtar. Esse sétimo mandamento, não furtar, pode ser meio óbvio também pelo que se diz, né? Mas não somente a você reter algo que não é seu, né? É um pecado que está muito ligado à ganância, né? A questão de necessidade, ele pode estar ligado a uma ganância, mas pode estar ligado também à necessidade individual de cada um, mas pode estar também a egoísmo. A questão maior nesse pecado é como talvez a gente lutar contra isso, né? Não só não roubar, obviamente, mas como a gente talvez não ficar estimulando na nossa vida um desejo de ter que talvez às vezes não é tão necessário, né? Hoje em dia a gente, com internet, redes sociais, acesso a muita coisa, muito conteúdo que a gente tem de famosos, de gente que tem muito dinheiro, né? Talvez isso estimule muito a gente o ter, né? Por que não furtar, né? Parece óbvio também. Mas é bom a gente falar porque é para isso que a gente está aqui fazendo essa aula, né? A gente não pertence a esse mundo. A gente está aqui visando a vida eterna. Tudo que a gente constrói aqui tem que ser visando a vida eterna. Por que a gente vai querer ter mais do que a gente tem, acumular bens e tudo mais? Se a gente estiver vivendo dessa forma, é porque a gente está pensando na vida que a gente está tendo aqui. E o caixão não tem gaveta, né? A gente não está construindo algo para nossa santidade, para nossa vida eterna. Então a gente tem que fixar o nosso olhar nisso.
na caridade, porque também quando a gente é caridoso, Deus retribui 10 vezes mais, ou muito mais, né? Então, assim, a justiça, a gente tem que confiar na justiça divina. Muitas vezes a gente pode viver situações que a gente acha, mas não é justo, porque o fulano tem tal coisa e eu fui prejudicado, né? Até às vezes em relação a algum trabalho, você sai de algum trabalho que às vezes você não era bem remunerado, você acha que a empresa está te devendo alguma coisa. E você tenta compensar de alguma forma, né? E às vezes acaba cometendo um erro por um outro erro. Você que acaba ficando com o pecado. Então, assim, a partir do momento que o pecado é do outro, o outro vai se entender com Deus. Mas quando ele é seu, cada um responde pelas suas atitudes. A gente tem que buscar a nossa santidade e lutar para que a gente conquiste ela. Então, é esse o caminho. Fácil não é, né? Mas a gente tem que tentar, né? E confiar em Deus, né? Não é simplesmente deixar as coisas rolarem e Deus vai resolver. Não, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar para ter as nossas coisas, mas Deus vai abençoar se você estiver fazendo as coisas de acordo com a vontade dele e não vai deixar faltar nada de necessário para sua casa, para sua família, para o seu sustento. Pode ser que ele não te dê rios de dinheiro, não te dê a maior casa do mundo, o carro do ano, mas não é isso que a gente busca. A gente quer, né, o sustento da nossa família e buscar a santidade para conquistar a nossa salvação. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Esse mandamento diz respeito à mentira, né? Obviamente a mentira não é uma coisa que vem de Deus e a gente tem que buscar falar a verdade acima de tudo, né? E então, assim, a gente sendo fiel nas pequenas coisas, Deus vai confiando coisas maiores a gente, e isso diz respeito à verdade, né? A fidelidade, a perseverança nas coisas de Deus, né? E Deus vai proteger. Pode ser que a gente passe por alguma necessidade, alguma dificuldade na vida, mas a gente vai ser recompensado em algum momento, né? Não é a mentira que vai resolver a nossa vida. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é uma mentirinha boba, mas aí você vai se enroscando, chega num ponto que você não consegue mais sair daquilo. Você começa a mentir automaticamente por coisas pequenas, porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar a verdade para outra. Lógico, quando você vai falar alguma verdade que é difícil para o outro ouvir, a gente tem que pedir a unção do Espírito Santo, a gente tem que passar nas 3 peneiras, né? Se realmente é verdade, se é necessário, se é bondoso, né? Então, assim, se passar nessas 3 peneiras, a gente pode falar pro outro com amor, com carinho e ficar tranquilo que Deus vai cuidar para que o outro receba bem. Então, assim, mas a gente não pode mentir, a gente tem que ser verdadeiro em tudo. Mas a fofoca também entra na questão de levantar um falso testemunho, né? A fofoca, a intriga, né? Entra na questão de prejudicar o outro, né? Que tem uma certa ligação com o mandamento de não matar, né? Você prejudicar uma pessoa, né? Às vezes fazer uma fofoca no ambiente profissional, tal. Às vezes até através de uma inveja, de uma cobiça, visando um cargo mais alto, né? Então tudo isso está ligado também a não levantar falso testemunho. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo ou o homem da próxima, né? Esse mandamento, ele diz respeito muito a gente cultivar a pureza no olhar. Tem muito a ver com o respeito, com a fidelidade. Com a pureza, né? De você cultivar a pureza dentro do seu coração, na nossa mente, né? Que é muito difícil hoje em dia, principalmente. Da mesma forma que a gente é bombardeado com muita coisa que estimula o ter, né? Hoje em dia com internet, redes sociais, a gente é bombardeado muito com imagens e às vezes com imagens que vão te fazer a pecar nesse 9º mandamento, né? Então, por isso que a gente precisa também tentar buscar um pouco mais as virtudes, né? Tudo isso pela graça de Deus para a gente crescer na pureza, né? Por exemplo, a modéstia, tanto para mulheres quanto para homens, né? Então, se vestir de uma maneira mais discreta. Através disso, você não vai estar, talvez, criando um desejo numa outra pessoa, um olhar, né? Então, através disso, a gente ajuda que o outro também não peque, que não caia nesse pecado desse 9º mandamento. Porque não é só você não desejar a mulher ou o homem do próximo, né? Você não se colocar nessa situação para que você não instigue o pecado no outro. Tem muito a ver com o mandamento da castidade também, né? Também. Então, assim, você, por exemplo, a gente ouve muito que na missa você tem que ir
uma roupa mais discreta, porque, né, o ambiente, que todo mundo tá em oração, para você não fazer com que o outro se desvirtue do objetivo que ele tá ali, né? Exatamente, de Deus. Mas na rua, no dia a dia também, então a gente tem que ter um cuidado, um zelo com o nosso corpo que é sagrado, né? Ainda mais assim, quem é casado, esse corpo pertence ao outro, então nós somos casados, meu corpo pertence ao Leandro, dele a mim. Então a gente tem esse compromisso e a gente evitar se colocar em situações que a gente se exponha nesse sentido, né? Para que a gente não venha a depois não conseguir se desvencilhar de circunstâncias, porque o inimigo ele é astuto, né? Então ele vai fazer de tudo para te colocar numa situação. Então tudo que você puder fazer para se preservar e preservar o seu relacionamento também, preservar o relacionamento de terceiros, respeitar o relacionamento de terceiros, né? É essencial para uma vida cristã de santidade. Tem uma passagem bem interessante conhecida em Mateus, né? Que diz se algo no seu corpo te faz pecar, que você o corte, né? Se o seu olho te faz pecar, arranque-o, né? Que na passagem diz, né? Vale mais você viver aqui neste mundo cego e ir para a vida eterna do que ficar com 2 olhos aqui neste mundo e quando você isso é desvirtuado, né? Não conseguir salvar. Você for direto pro fogo, né? E não se salvar. E o mais importante é fugir do pecado, porque a gente nunca pode cair no erro de achar que nós somos imunes ao pecado. Eu acho que isso é o principal. Porque quando a gente acha que a gente é imune ao pecado, a gente vai nos lugares, a gente acha que, não, nada vai acontecer, eu sou fiel. A gente se coloca na posição daquilo acontecer. E assim, na verdade, assim, se você coloca naquela situação, não confie, porque a nossa carne ela é fraca. Então a gente tem que realmente se desvencilhar de situações assim, né? Vigiar, né? Vigiar é o mais importante. Vigiar para a gente não cair, né? E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, que está muito ligado ao ter, né? Que novamente a gente tem muito acesso a muita informação hoje em dia, né? Que traz a cobiça, a inveja, né? De você querer ter algo que um irmão seu tem. Então não queiramos ter o que é dos outros, né? Tem algo que você vê com constância, né? E que te estimula a pecar, você cobiçar algo de alguém, né? A ter inveja daquilo, é que você lute contra isso. Se você segue uma página nas redes sociais da internet que te estimula a ter, deixa de seguir, você não é obrigado àquilo, né? Aquilo está só te levando para você pecar, não está te levando para a santidade, né? E por que a gente cobiça as coisas alheias ou sente inveja, geralmente? Porque a gente não está com o olhar em Deus, com o olhar na eternidade. Porque se a gente estiver com o olhar fixo em Deus, a gente vai saber que a gente não precisa de nada além do que a gente já tem, que Deus provê pra gente, A gente está idolatrando alguma outra coisa que não é Deus. Colocando no lugar de Deus. É o dinheiro, é o material mesmo, é o bem material e não Deus. E também pra gente não se enganar, porque às vezes numa situação de cobiçar as coisas alheias, não só coisas, mas as vidas alheias, né? A gente vê, aquela pessoa tem uma vida fácil, ela tem isso, ela tem uma família maravilhosa, mas assim, Deus sabe o que Ele dá para cada um, Ele sabe o que cada um precisa para ser moldado, para chegar à santidade. E também pode ser que a gente veja as coisas assim pelas redes sociais e ache que é uma coisa, mas você chega naquele lugar, se você estivesse na vida daquela pessoa, você saberia de às vezes outros problemas que você não tem. Então a gente não pode se dar ao direito de querer ter as coisas do outro, a gente tem que ter o olhar fixo em Deus e nas coisas de Deus. Porque só isso que vai nos livrar desse pecado, através da oração também, pedir que a gente seja blindado dessas coisas. Porque nas redes sociais todo mundo vai colocar só o que tem de bom, o que tem de ruim não vai colocar. Bom, gente, os 10 mandamentos são esses, então, né? A gente, no período da quaresma, né, se tivesse numa situação normal de não pandemia, né, a gente na Semana Santa principalmente teria um momento ali de confissões, né, que seria até na perpétua, a gente tem muito disso, entregue um exame de consciência, né? Esse dia que o Lê tá falando é um mutirão de confissões que acontece. Acontece na época da quaresma, e aí tem um dia que tem vários padres na igreja, e aí nesse dia do mutirão de confissões as pessoas recebem um papel com orientações de como fazer um bom exame de consciência, né? Mas esse exame, como o Lê falou, é legal a gente fazer diariamente. Como que você faz esse exame de consciência em casa? Basta você ter os 10 mandamentos, na Bíblia tem, No final da Bíblia tem lá esses 10 mandamentos. Penúltima escritos. página.
na internet, né? A Hoje Bíblia não Ave tem, Maria, né? não tem dificuldade para achar isso Sim. hoje em dia. Então, assim, a indicação é que todo final do dia você olhe para aqueles mandamentos um por um e pense onde que eu errei, onde que eu posso melhorar, para que no dia seguinte a gente vá melhorando a cada dia, buscando a santidade, buscando a confissão, né? Eu acho que independentemente de qualquer um desses pecados que a gente citou, Deus é misericordioso, tem a misericórdia infinita, e justamente por isso que temos o sacramento da confissão disponível, para que nós possamos nos reconciliar, para que nós possamos buscar a nossa salvação. E então, assim, que a gente busque, né, já que a gente tem à disposição esse sacramento, busquemos esse sacramento com frequência, né? A igreja pede que pelo menos uma vez ao ano a gente se confesse, mas se pudesse confessar muito mais vezes, melhor, porque a gente vai estar limpo dos pecados, né? O Papa João Paulo II se confessava todos os dias. Um Papa que hoje é um santo se confessava todos os dias. Então, a gente está muito longe. Que a gente possa confiar nessa misericórdia divina, que nenhum caminho, né, é sem saída. Se você souber olhar para trás, né, e voltar, Deus está de braços abertos para receber a gente, né? Esperando, que nem a passagem do filho pródigo, não é? Exatamente, o filho que foi para o mundo, gastou tudo, mas voltou para a casa do pai, para a família dele, né? Se arrependeu, se converteu e voltou para de onde ele não devia ter saído. Que estejamos determinados a não pecar mais, né? Pessoal, obrigada e espero que vocês tenham conseguido assistir o vídeo todo, apesar de longo. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado. E aguardamos aí as perguntas de vocês pra gente tirar as dúvidas, no que a gente puder ajudar. A gente tá aqui à disposição. Fiquem Beijo, com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.